Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Hoje nós vamos passear pelos lugares mais relevantes do contexto bíblico. Mas antes de iniciar, deixa eu te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Aperte o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. E é claro, aperte o gostei aqui, querido, o famoso like para ajudar a impulsionar o vídeo. E é claro, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com seus amigos, envie nos grupos o nosso link. Tá bom? Vamos viajar! Com certeza, uma das coisas mais importantes quando nós queremos entender a Bíblia é conhecer os personagens, os cargos que eles ocupavam, funções, contexto histórico, cultural, fatos e certamente os lugares, que é onde os eventos aconteciam, né? E é por isso que hoje eu vou citar os lugares no contexto bíblico, que, a meu ver, fazem parte da história bíblica de forma muito relevante. E antes de começar, eu já quero indicar 2 vídeos do nosso canal que você assistindo vai ficar mais informado, que são os montes da Bíblia e os países que fizeram parte da história bíblica. E é claro, eu vou citar muita coisa agora do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que também tinha relação com o Novo, tá bom? Eu vou iniciar com Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é um lugar de grande importância histórica bíblica. É claro que ele é associado a Abraão. Era localizado na região da antiga Mesopotâmia, que hoje em dia é o sul do Iraque. E foi uma das cidades-estado mais importantes da Suméria, florescendo como um centro de comércio político e religioso na época. No segundo milênio a.C., a população de Ur dos Caldeus era de cerca de 300 mil pessoas, fazendo dela uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Terá, o pai de Abraão, sai de Ur dos Caldeus com a sua família, incluindo Abraão e a sua esposa Sara, né? E eles então se dirigem a Canaã, mas eles param em Harã, que nós vamos falar daqui a pouco. Lá eles se estabelecem. Após a morte de Terá, Deus chama Abraão para deixar Harã e ir para a terra que ele lhe mostraria, prometendo fazer dele uma grande nação. E a promessa incluía ser uma bênção para todas as famílias da terra, né? Está em Gênesis 12 isso, né? A designação Ur dos Caldeus é um anacronismo do contexto de Abraão. Por quê? Os caldeus só se estabeleceram de fato na região muito depois do período patriarcal, né? Os teólogos e estudiosos bíblicos veem a saída de Abraão de Ur dos Caldeus como que se libertando das práticas religiosas, as práticas idólatras, né? Para que Deus pudesse se apresentar a ele como o único Deus, né? Então Abraão, nosso pai da fé, saiu com sua família a princípio de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus ocupa um lugar significativo na história bíblica e nas tradições abraâmicas. Representa não apenas o local geográfico, mas um ponto de partida para a jornada de fé de Abraão. Harã, ou Padã Arã. Harã é uma região situada na Mesopotâmia superior, próxima ao curso superior do rio Eufrates, na moderna Turquia. Na antiguidade, Harã era um centro comercial e religioso também significativo, conhecido por seu culto ao deus Lua, Sim. Harã, também conhecida como Padã Arã na tradição bíblica, desempenha um papel significativo em várias narrativas do Antigo Testamento. Primeiro, no contexto da história das partidas, né, dos patriarcas. Então, é dali que Abraão, de fato, parte para a terra que Deus lhe mostraria, né? Como eu já disse, Terá, pai de Abraão, parte de Ur dos Caldeus com a sua família. No entanto, eles se estabelecem, param em Harã. E é uma coisa curiosa, inclusive, que Harã era o nome do filho dele que tinha morrido, né? E ali, então, Terá falece. E após a morte de Terá, Deus chama Abraão para deixar Harã e ir para uma terra que ele lhe mostraria, prometendo fazer dele uma grande nação, como eu também já disse, né? Abençoando, fazendo o nome dele grande, né? O que estabelece o início da jornada da fé de Abraão. Mas além disso, Harã também é o local para onde Jacó foge para escapar de Esaú, lembra, né? Ele vai se refugiar na casa de Labão, o seu tio, que morava nessa região. É em Padã Arã que Jacó serve a Labão, o seu tio, por 20 anos, primeiro por Raquel, aí ele é enganado, depois vai trabalhar mais 7 anos por Raquel, depois 6, construindo patrimônio, né? E Harã é o lugar onde nascem os seus filhos, que se tornariam os patriarcas, né, das 12 tribos de Israel, né? Definitivamente, Harã representa um lugar de passagem ou de transição, não de permanência. Siquém, uma cidade antiga localizada entre os montes Ebal e Gerizim,
na região central da Palestina. Ela possui uma rica história que se entrelaça profundamente com as narrativas bíblicas, especialmente no contexto dos patriarcas e no início de Israel como nação. A história de Siquém na Bíblia começa com a chegada de Abraão à terra de Canaã, onde pela primeira vez Deus aparece a ele e faz a promessa de dar aquela terra à sua descendência. Abraão, respondendo à promessa divina, constrói um altar em Siquém, junto ao carvalho de Moré, como um ato de adoração e de fé. Após o seu retorno de Padã-Arã, Jacó passa por Siquém, onde ele compra uma porção de campo e ergue ali um altar, chamando esse altar de El Elosh Israel, significando o Deus de Israel. Este ato simboliza a reafirmação da conexão de Jacó, agora chamado Israel, com a terra prometida e o seu Deus. Siquém, infelizmente, também é o cenário do trágico episódio envolvendo Diná, a filha de Jacó, que é violada por Siquém, filho de Amor, o Eveu, governante daquela terra. Em resposta, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, vingam Diná, matando Siquém e os homens daquela cidade, o que gera consequências significativas para a família de Jacó. Siquém ganha proeminência novamente no livro de Josué, quando após a conquista de Canaã, Josué reúne todo Israel em Siquém para a renovação da aliança com Deus. E nesse encontro, Josué relembra o povo da história dos seus antepassados, da promessa de Deus a Abraão e da jornada do povo desde o Egito até a terra prometida, exortando-os a servir a Deus com integridade e fidelidade. Isso está em Josué, capítulo 24. A cidade é notável como o local onde Abimeleque, filho de Gideão, é feito rei, destacando um período turbulento na liderança de Israel. Juízes 9 conta esse episódio. Mais tarde, na história de Israel, Siquém serve como local de coroação de Roboão, filho de Salomão. No entanto, a recusa de Roboão em aliviar as cargas sobre o povo leva à divisão do reino, com as 10 tribos do norte escolhendo Jeroboão como seu rei. Siquém, então, torna-se a primeira capital do reino do norte. A proximidade de Siquém com o monte Gerizim é de grande importância para a comunidade samaritana. Lembra os samaritanos? Para eles é muito importante ali. Por quê? Porque eles consideram que o monte é como um local sagrado. E a escolha de Gerizim para a bênção dos israelitas, conforme instruído por Moisés, lá em Deuteronômio 11. Siquém simboliza um lugar de começos, promessas e alianças, bem como de conflitos e decisões críticas na história bíblica. Viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. Hebrom é primeiramente notável na Bíblia como o local onde Abraão compra a caverna de Macpela de Efron para servir como sepultura para Sara, a sua amada, marcando a primeira posse da terra dos israelitas em Canaã. Hebrom também é o lugar onde Deus faz importantes promessas a Abraão, incluindo a de numerosos descendentes e posse da terra. Além de Sara, Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia são sepultados na caverna de Macpela, solidificando ainda mais a conexão dos patriarcas com Hebrom. Hebrom adquire uma nova dimensão de importância quando Davi é ungido rei de Judá ali. Então, antes de Jerusalém, Davi reina em Hebrom por 7 anos. Só depois, mais tarde, é que ele vai se tornar rei também de Jerusalém. Absalão, rei de Davi, inicia sua rebelião contra o pai lá em Hebrom. Um ato que desencadeia uma série de eventos trágicos na família de Davi, inclusive a morte do seu filho, Hebrom é um local de profundo significado teológico e cultural dentro da narrativa bíblica. A cidade está intrinsecamente ligada à história dos patriarcas, simbolizando a fé, a promessa e a aliança de Deus com o seu povo. A compra da caverna de Macpela, por Abraão, que não é só a aquisição de local para um sepultamento, mas também a materialização da promessa divina da terra. Então, Abraão estava de alguma forma simbolizando a posse da terra. A unção do rei Davi, como eu falei, foi lá em Hebrom, que marca o início também de uma nova era para Israel, consolidando a monarquia na linhagem davídica, que tem suas implicações messiânicas, inclusive, não é isso? Apontando para a vinda do Messias, descendente de Davi. Hebrom ocupa um lugar de honra nas Escrituras como um cenário de momentos fundamentais na história de fé do povo de Israel. É hora da gente testar os nossos conhecimentos. Vamos lá? Responde aí.
E aí, foi bacana? Refrescou a memória aí? É sempre bom a gente lembrar das nossas experiências com a Rota 66 Espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. Betel, cujo nome significa Casa de Deus. Em hebraico, é um local de significativa importância, situado na Terra Prometida. Betel foi cenário de coisas divinas, né? A primeira grande menção de Betel, você vai lembrar, foi com Jacó, né? Quando Jacó estava fugindo da ira do seu irmão Esaú, foi lá em Betel que Jacó parou para descansar. Ele pega uma pedra, ele dorme e aí ele tem um sonho profético. Neste sonho, ele vê uma escada que alcança o céu, né? Toca o céu, entre céu e terra, anjos subindo e descendo. E ali, Deus fala com ele, né? Deus traz promessas sobre a vida dele. Deus reafirma a promessa feita a Abraão e a Isaac, prometendo a Jacó que até onde ele estava deitado, ele ia conquistar, não é isso? Então Jacó chama aquele local de Betel e faz um voto a Deus, prometendo fidelidade e dízimos de tudo aquilo que ele recebesse. Ano mais tarde, Deus instrui Jacó a retornar a Betel e a construir um altar. Este retorno marca um momento de renovação espiritual para Jacó e a sua família. Em Betel, Deus aparece novamente a Jacó, abençoando e reafirmando a mudança do seu nome para Israel. E esse evento reforça a importância de Betel como local de comunhão direta com o divino. Betel também desempenha um papel importante nos períodos dos juízes e dos reis de Israel. No livro de Juízes, Betel é mencionada como um local de consulta ao Senhor. Mais tarde, durante o reinado de Jeroboão, Betel adquire uma conotação negativa, quando o rei estabelece lá um bezerro de ouro para ser adorado, desviando o povo da adoração em Jerusalém. E esse ato de idolatria em Betel é repetidamente condenado pelos profetas, como em Oséias e também em Amós. Betel representa um local de encontros divinos, de transformações espirituais, simbolizando a presença contínua de Deus com o seu povo e também essas questões também relacionadas à idolatria que foi reformada por Deus. Mas Betel permanece como um símbolo poderoso da busca do homem por Deus e da promessa de Deus de estar com seu povo. O Mar Vermelho. O Mar Vermelho é um local de profunda importância bíblica, a gente sabe disso, especialmente no contexto da narrativa do Êxodo, né? Onde ele é o cenário de um dos mais espetaculares milagres relatados na Bíblia. O povo de Israel está sendo perseguido pelos soldados de Faraó e de repente eles se encontram entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Os israelitas se veem em desespero, mas Moisés é dirigido por Deus. Então Deus diz, olha, estenda o cajado, né? E eles estendem o cajado sobre o mar e Deus divide as águas, permitindo que os israelitas atravessem terra seca. Essa passagem é narrada em Êxodo 14, destacando o poder divino para salvar aquele povo, né? E trazendo uma saída, né? Após a passagem dos israelitas, o soldado de Faraó segue também, entrando nas águas, né? Mas Deus instrui Moisés, ele aponta o cajado novamente, as águas se fecham e os soldados são afogados, né? Então aqueles que estavam perseguindo, eles morrem afogados no mar, né? Após essa destruição dos soldados, Moisés e os israelitas entoam um cântico de louvor a Deus, conhecido como o Cântico de Moisés, né? E Miriam também louva a Deus, celebrando com cânticos e danças, né? Expressando a gratidão e o reconhecimento da soberania divina. O Mar Vermelho é citado 3 vezes no Novo Testamento. Primeira vez em Atos 7, onde Estevão fala sobre a travessia do Mar Vermelho como um exemplo da fidelidade de Deus ao seu povo. Em Hebreus, onde a travessia do Mar Vermelho é citada como um exemplo de fé dos israelitas e a derrota dos egípcios. E o apóstolo Paulo cita o Mar Vermelho como uma forma de batismo na carta aos Coríntios, né, no capítulo 10. Ele diz, pois todos os que comeram do maná morreram, e todos que foram batizados em Moisés na nuvem e no mar morreram também com ele. Então ele fala ali, coloca como batismo, né? A travessia do Mar Vermelho não apenas demonstra o poder de Deus em realizar milagres, mas também a sua fidelidade em cumprir suas promessas. O Rio Jordão. A travessia do Rio Jordão pelos israelitas sob a liderança de Josué, em Josué 3, é um dos eventos mais significativos do povo de Israel. Se a travessia do Mar Vermelho significou a libertação do Egito, a travessia do Jordão representou a entrada na Terra Prometida,
Um era de libertação, o outro é de conquista. A diferença dos dois eventos é que, como uma prova de maturidade do povo, no primeiro momento o Mar Vermelho se abriu e então é que eles começaram a caminhar. Neste outro evento, eles primeiro tiveram que pisar nas águas e só então o rio se abriu. Algo importante a ser destacado também é que eles não apenas pisaram nas águas, mas eles pisaram levando a Arca da Aliança, uma demonstração de confiança no pacto de Deus, no pacto divino, né? E após a travessia, em Josué 4, Josué instrui 12 homens, um de cada tribo, a pegarem 12 pedras no leito do rio para erigirem um memorial em Gilgal. Este ato serviu como um lembrete perpétuo da intervenção divina e da entrada do povo na terra prometida. O Rio Jordão também é cenário de milagres realizados, né, pelos profetas Elias e Eliseu, né, que eles dividem as águas do Jordão, né, golpeando as águas, agora com o seu manto, né? Elias primeiro, depois ele é levado dos céus, e Eliseu também faz a mesma coisa, né? E aí, em 2 Reis 5, o Rio Jordão é o local de cura para Naamã, lembra, o comandante do exército sírio? Por instruções do profeta Eliseu, Naamã mergulha no Jordão 7 vezes e é milagrosamente curado da sua lepra, destacando o rio como um lugar de purificação e de renovação. Em Mateus 3, conta que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista, um evento que marca o início do seu ministério público. Durante o batismo, o céu se abre, o Espírito Santo aparece em forma de pomba, não é isso? E aí se ouve uma voz, diz Deus, uma voz dos céus que diz: esse é meu filho amado, em que eu tenho prazer, né? Então o Rio Jordão simboliza transição e transformação. A travessia do Jordão pelos israelitas representa a passagem da vida errante do deserto para a conquista e estabelecimento na terra prometida. No contexto do Novo Testamento, o batismo de Jesus no Jordão prenuncia uma nova era de redenção e salvação. Então o Rio Jordão, de fato, tem uma importância muito grande. Queridos, como nós temos vários locais ainda para falar com vocês, eu vou deixar para concluir no próximo vídeo, tá bom? E aí, o que você está achando? Importante? Vai falando aí, comenta aí embaixo. Quem sabe você vai me ajudar com aqueles que eu vou citar na próxima semana. Antes de eu terminar, deixa eu te pedir, por favor, que você possa compartilhar esse link com seus amigos e aperte aqui o like, o gostei, para dar relevância ao vídeo, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo precioso na Tua presença. Obrigado por cada um que assistiu e que aprendeu hoje a respeito dos lugares que foram muito relevantes no Antigo Testamento e que também tem a sua participação no Novo Testamento. Senhor, que você esteja abençoando para que possamos aprender com cada um desses lugares. Que eles possam representar algo espiritual, transformador para nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoe a cada um que está conosco. Cada vida, cada casal, cada família, cada patrão, cada funcionário, cada estudante, cada profissional, cada líder, cada servo do Senhor, que o Senhor possa abençoar-nos como um todo, todos aqueles que estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe muito. Até a próxima viagem com o restante desses lugares na Rota 66 Espiritual.